falar sobre esse episódio que ocorreu dia 20 de abril de 2022 no julgamento do deputado Daniel Silveira, especificamente sobre o ministro Mendonça. Que o ministro Mendonça é uma pessoa correta, íntegra, idônea, eu creio que não paira dúvidas, ao menos a primeiro momento, né? Porque um pastor da igreja presbiteriana, que é uma igreja séria, acredito que deva ser uma pessoa que procura seguir os princípios bíblicos. Só que tem um perigo, né? Quando você é religioso. Imaginemos que em Israel, quando Jesus andou por aquelas terras, quem matou Jesus e quem fez o mal para Jesus foram os religiosos. Os fariseus seriam equivalente aos pastores hoje, né? Os sacerdotes. Eles provavelmente seriam as pessoas certas, corretas, íntegras, né? Aparentemente. Imaginemos aquela passagem bíblica da mulher adúltera, esculpida no capítulo 8 do Evangelho de João. O que a lei falava naquele momento? A lei era bem clara. Quem for pego em adultério será apedrejado até a morte. Tanto o homem quanto a mulher. Então aí já temos um erro, né? Porque só estava a mulher lá, não estava o homem. Imaginemos se o André Mendonça fosse o juiz que julgasse os atos de Jesus, o que ele faria? Jesus não foi contra a lei, Jesus apenas falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se o Mendonça tivesse que julgar Jesus, o que ele faria? Mandaria matar Jesus também, provavelmente. Por quê? Porque Jesus, ele deu uma outra interpretação para a lei. Se fosse o André Mendonça especificamente para julgar a mulher adúltera, com certeza ele escreveria a lei à risca, ipsis literis, e também mandaria matar a mulher adúltera. Então temos cuidado, temos que ter muito cuidado quando somos religiosos, porque a religiosidade pode nos cegar. No Congresso, depois de ter ficado vários meses sendo impedido de tomar posse por birra do senador Davi Alcolumbre, e após várias manifestações, muito tempo, ele chegou lá. E ele fez uma promessa no Senado. Uma promessa que ele deveria se lembrar constantemente. Ele falou que na vida judicial ele cumpriria a Constituição, que seria o livro de cabeceira dele. Na religiosa seria a Bíblia, o livro de cabeceira dele. Ele falhou nessas duas promessas. Não estou julgando ele aqui, mas para que ele medite também, né? E possa tomar um novo rumo na vida dele. O arrependimento faz parte do ensinamento de Jesus Cristo. Na Constituição ele errou, porque a Constituição é clara que o deputado não será processado por quaisquer crimes de opinião. Então já não existiria crime. Como advogado, o Mendonça também sabe que não existe processo sem que o Ministério Público denuncie. Não pode o próprio juiz instaurar um inquérito, investigar, o próprio juiz denunciar, o próprio juiz aceitar a denúncia, o próprio juiz fazer a instrução criminal, o próprio juiz condenar, sendo ele a própria vítima. O André Mendonça sabe isso de cor e salteado, porque ele foi advogado-geral da União. Então, no aspecto legal, ele errou, não cumpriu a Constituição. Quem teve coragem foi o Nuno Marques, né? Ele teve coragem. O André Mendonça, a meu ver, ele, por ter sido boicotado por vários meses para tomar posse do Supremo, ele deve ter caído naquela armadilha de querer agradar, né? Querer agradar os seus pares para mostrar que ele não era parcial. Mas foi justamente aí que ele se tornou parcial, porque ele deixou de cumprir o seu papel de juiz, sabendo que os outros 9 ministros já tinham pré-julgado o Daniel Silveira. Então ele cedeu a ser bonzinho, a fazer média com os outros ministros.
no aspecto religioso, ele também não cumpriu as escrituras. Que as escrituras falam em perdão, em misericórdia. Agora você imagina, ele deu uma pena de 1 ano e pouco para Daniel Silveira, mas ele tinha plena consciência que não seria aquela a pena aplicada, seria aplicado a pena de 9 anos. Então ele compactuou com os demais. Uma vez o maior líder religioso que eu conheci na minha vida, que foi o senhor James David Meadows, olhou para minha cara e falou: o cristianismo não é para covardes. Aí o André Mendonça, com isso, com essa atitude, que ele também poderia pedir vistas, né? Porque se nós analisarmos, existem milhares de processos no Supremo em que duram anos, anos e mais anos, principalmente quando envolve políticos corruptos. E por causa de um crime de mera opinião, que o André Mendonça sabe muito bem, que a ameaça ela tem que ser real, capaz de se efetivar. Não é uma pessoa que falou no YouTube a quilômetros de distância que vai poder corromper a democracia. Se fosse assim, não teríamos democracia, que qualquer brasileiro, qualquer pessoa no país poderia derrubar uma democracia. Então não passou de meras ameaças. E o deputado é imune nas suas palavras. Ele se acovardou, quis agradar os outros ministros, né, que se subjugar a eles para falar que ele estava junto, que ele seria imparcial, e coloca o país neste momento à beira de uma intervenção militar. Por quê? A legislação, a Constituição é bem clara. Havendo conflito entre os poderes, as Forças Armadas serão chamadas a intervir. O que isso daí pode gerar? Onde pode chegar? Não sabemos. Então, tudo que decorrer depois desse episódio do dia 20, o André Mendonça foi exatamente a pessoa que colocou o país nessa situação. Então, André Mendonça, você que é um pastor e também um juiz, aprenda, o juiz tem que ser justo, mas a justiça não está na faca afiada, na espada afiada, está no equilíbrio. Quando Moisés saiu do êxodo, do Egito, ele nomeou juízes, mas o juiz tem que ter o equilíbrio. E André Mendonça, não seja covarde. A covardia não é para os cristãos. Você é um pastor, um pregador, então escute as suas próprias pregações. Que você, além de ter se acovardado, ao menos foi isso que transpareceu para todos, você quis, em termos coloquiais, você quis puxar o saco dos outros ministros. Você não precisa disso. Primeiro, você é um homem com poder sobre sua própria vida. Você é um cristão subordinado à sua espiritualidade, à vontade do Criador. Terceiro, você é um ministro do Supremo. Você não precisa puxar o saco de ninguém. Então, o meu conselho aqui é que você mude, se arrependa, seja forte, seja uma pessoa que tenha coragem de assumir posições. Muitas vezes nós pensamos, mas é a pessoa de melhor caráter, é a pessoa que é correta, é a pessoa que é íntegra, que vai fazer com que as mudanças ocorram. Eu te falo claramente, não é. Porque os covardes que jogam a nação para o buraco. Então mude o seu caminho, aprenda a ter autoridade, aprenda a ser convicto das suas opiniões e aprenda que você não precisa fazer acepção de pessoas, ficar puxando o saco de ninguém. Você é um ser humano livre. Então, o meu resumo dessa história é que o André Mendonça realmente tomou a decisão errada, equivocada, mas o pior não é essa decisão. O pior, André, é se você não se arrepender e não mudar seu caminho, né? Se você for um covarde, você não é digno nem de ser ministro, nem de ser um pastor.